Shalom, amados. Existe uma vertente do cristianismo que alega que em todos os momentos na antiga aliança em que alguém agiu dizendo-se Deus, era na verdade o diabo, e que o mesmo deu a lei, dando a entender que a lei é do diabo. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que nem em todos os momentos quem agiu na antiga aliança foi o inimigo. No que diz respeito a aparições como no Éden, e para Abraão especificamente, foi o Messias, que ali apareceu, o qual ainda não havia se revelado como filho, tá? O Pai sendo invisível, ele não poderia aparecer com imagem física ou sendo palpável, ao contrário do Filho, que assim já o era, ok? Isso antes da encarnação. Outra coisa, o que foi dado não tem nada a ver com quem a deu. Nós sabemos, como Estevão explica em Atos 7, versículo 30, 35 e 38, que quem estava com Moisés no Monte Sinai, na verdade não era Deus, era um anjo. Esse anjo foi quem realizou sinais e prodígios no deserto e o mesmo falava com Moisés no Sinai. Só que na antiga aliança ele é chamado de Deus, porque assim ele era enxergado e assim ele se manifestava, assumindo aí, usurpando a glória de Deus, ok? A condição, o direito de Deus, tá bom? Só que as leis, elas foram dadas aos anjos, como diz lá em Deuteronômio 33, e para os anjos era o fogo da lei. Qual é o fogo da lei? A condenação e a morte. O que é a condenação e a morte? A lei da condenação e da morte é a consequência pela desobediência aos mandamentos morais dados no Sinai, sendo o Decálogo e seus derivados. Então a desobediência era chamada de lei da condenação e da morte, que era a consequência pela desobediência, como Paulo disse em Romanos 6,23, porque o salário do pecado, o que é o pecado? 1 João 3,4, é a transgressão da lei. Então Romanos 6,23, o salário do pecado que nós recebemos por transgredir a lei é a morte, tá? Isso é o que foi dado aos homens. Eu não estou falando aqui de lei cerimonial que se cumpriu no Messias, nem de lei civil que diz respeito à nação de Israel. Estou falando de mandamentos morais que são universais, cuja transgressão o indivíduo era sentenciado à lei da condenação e da morte, que foram dados pelo inimigo, tá bom? Os mandamentos de condenação foram dados pelo inimigo e não por Deus. Por Deus somente os mandamentos morais, os quais haviam sido dados aos anjos, e os anjos deram aos homens. E sendo os homens carnais, Romanos 7,14, e a lei espiritual, todos foram condenados, sentenciados à morte. Por isso que todos estavam no poder da morte, como diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quem deu não tem nada a ver com o que foi dado. Você vai ver na antiga aliança, em Deuteronômio 11:18 e 6:8, que os anjos pediram para que o mandamento fosse colocado na testa e na mão. E os mandamentos estavam o quê? Na tábua de pedra. No Novo Testamento, você vai ver em Apocalipse capítulo 13, 16 e 17, que o anticristo vai colocar uma marca, que se refere ao nome e o número do seu nome, na testa e na mão, fazendo referência ao que foi dito lá em Deuteronômio 11:18 e 6:8. Por quê? Essa ideia foi dos anjos e ela se cumpriu em Apocalipse, beleza? Só que em Apocalipse a marca diz respeito à transgressão aos mandamentos que foram dados para a condenação. Então, a priori, o que era para a vida foi dado para a morte, como Paulo fala, para condenar a humanidade, porque a humanidade era carnal e os mandamentos eram espirituais. Por isso que a gente tem que viver no Espírito, para recebermos a justiça da lei e não a condenação. A justiça vem de Deus, no Messias, e a condenação vem dos anjos, a lei da condenação e da morte. Vocês entenderam isso? E tem muita gente que não entende isso. Por quê? Porque não conhece a verdade. Entenderam, amados?